E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde, familiares também. Nós estamos vivendo aí um período de recessão, um período complicado, e por conta desse coronavírus aí, né, nós temos que fazer essas aulas por meio de EAD, que é uma coisa que eu não gosto. Eu particularmente me sinto muito desconfortável de ficar falando assim, olhando para um celular. Eu nem sei para onde eu olho direito, meu olho fica fixo na tela para vocês. Mas eu vou, na medida do possível, tentar manter a qualidade das aulas, né? Tentar passar para vocês um pouco do que eu sei, para ver se ajuda vocês, não só no ramo trabalhista, como eu já tinha me proposto a fazer, mas também em qualquer ramo do direito. Por isso, inclusive, que eu passo esses exercícios, como foi esse último que eu passei e que não deu tempo de corrigir em sala, porque a gente sabe que teve o caso do coronavírus e a gente não voltou para a sala de aula para corrigir, que é aquele caso do recurso ordinário, né? Que nós fizemos uma aulinha explicativa sobre recurso ordinário e aí eu passei para vocês um exercício. Hoje, então, eu vou fazer aqui com vocês a correção desse recurso ordinário, demonstrando para vocês o que deveria constar nele. E por que eu digo que ele é um recurso que, na verdade, vai ajudar vocês não só no direito do trabalho? É porque ele é um recurso extremamente parecido com a apelação, né? Inclusive, os requisitos, a forma de fazer é a mesma coisa da apelação, né? A gente vai usar as mesmas formalidades, os mesmos trechos que a gente costuma usar na apelação, vamos dizer assim, pelo menos em questões burocráticas, né? Essas questões de metodologia de fazer uma apelação é a mesma metodologia que a gente usa para fazer um recurso ordinário. E aí eu quero lembrar com vocês aqui qual foi o exercício que eu mandei para vocês. O exercício é o seguinte: neste caso, sua banca de advocacia juizou ação em favor de ex-empregado, cujo objeto foi o pedido de compensação por danos morais sofridos em decorrência dos constantes atrasos salariais ocorridos na vigência do contrato de emprego. Tá? Aqui não foi falado pelo exercício quantos atrasos foram, mas aqui diz que esses são atrasos constantes, tá? O que nos leva a crer que é um período considerável. Na instrução ficaram comprovados os pagamentos em atraso, mas a sentença foi desfavorável, sob o argumento de que você não comprovou o suposto dano de caráter extrapatrimonial que teria surgido para além do descumprimento contratual. Antes da gente continuar o exercício, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Assim como no direito civil nós temos muitos doutrinadores, até mesmo juristas, magistrados, advogados que entendem dessa maneira, o dano moral, para ele existir, né, ele tem que ser comprovado. Óbvio que não dá para comprovar que a pessoa sentiu aquele dano no seu âmago, no seu interior e tudo mais, mas pelo menos o fato objetivo que demonstraria que esse dano moral pode ter ocorrido tem que ser comprovado. Então, assim, a grande questão aqui, com relação a não pagamento de salários, se fica bem parecido, inclusive, com contratos cíveis nesse ponto. Por quê? Porque imagina que num contrato de locação você começa a atrasar o pagamento dos aluguéis. Paga, mas paga sempre com atraso. Isso vai gerar dano moral para o locador, né? O locatário tem que pagar dano moral para o locador. Suponha que o locador viva desse aluguel, né? Se você procurar na jurisprudência civil, a maioria esmagadora vai dizer que não gera dano moral de cara. Agora, lógico, se esse locador comprovar, por exemplo, que por ausência desse pagamento desse aluguel, por atraso desse pagamento desse aluguel, ele teve diversos compromissos que ele não conseguiu honrar, que isso fizeram muito mal, isso fez muito mal a ele, socialmente falando, que isso daí de certa forma influenciou na honra dele. Por exemplo, não conseguiu pagar o plano de saúde, por conta disso o plano de saúde foi cortado, daí teve que fazer uma cirurgia, teve que ser pelo SUS e teve que passar aquele aperto no SUS porque tem que ficar esperando, a cirurgia não era urgente. Enfim, situações outras além do não pagamento que trouxeram para ele muitos problemas. Nesse caso, sim, a jurisprudência da justiça comum, né, na área civil, certamente conferiria a essa pessoa o dano moral, né, a indenização do dano moral, compensação moral. Agora, o mero não pagamento ou o mero pagamento em atraso,
o STJ já decidiu várias vezes que isso daí não faz gerar dano moral, né? O dano moral tem que ser algo mais, né? Pelo não pagamento você já tem a punição, que é pagar com juros, né? Então, fazendo esse raciocínio aqui no nosso exercício, a ideia é mais ou menos a mesma. O não pagamento de salário, ele já tem uma punição, que é pagar o salário corrigido. Tem outras punições, por exemplo, se o Ministério do Trabalho, né, atual Ministério da Economia, fizer uma fiscalização e multar esse empregador, ele vai ser multado. Tem outras punições. Eventualmente pode ter alguma punição prevista em convenção coletiva. De qualquer maneira, a grande questão é o pagamento em atraso dos salários por si só gera dano moral? Imagina que você seja um empregado. É muito comum a gente ver empregados que ganham muito, tipo, por exemplo, jogador de futebol, ganha muito dinheiro, daí o salário dele vai e atrasa. Todo mês é pago com uns 20, 30 dias de atraso. Todo mês. O pagamento atrasa. No final das contas, o dinheiro que eles ganham, via de regra, pode não fazer nenhum tipo de efeito a mais, além, é lógico, da perturbação que é receber em atraso. Não estou dizendo que é certo, mas com certeza, dependendo de quanto a pessoa ganha, se ela não precisar tanto assim desse dinheiro, não quer dizer que necessariamente um atraso, ainda que constante, ainda que 6, 7 meses seguidos, que aconteça, vá gerar necessariamente dano moral. Né? Então tem uma doutrina, tem uma parte também, uma corrente trabalhista nesse sentido, de que para ter dano moral por atraso salarial, deveria ser provado alguma coisa a mais além do atraso. Por exemplo, por causa do atraso eu não paguei a mensalidade do meu filho, ele passou vergonha na escola. Por causa do atraso eu não consegui pagar minhas contas no supermercado, na mercearia, ou sei lá onde que seja, que eu comecei, meu nome foi pro Serasa. Sei lá. Algumas pessoas, tem uma corrente trabalhista que entende que para ver o dano moral por atraso salarial, esse dano moral ele tem que ser comprovado não só pelo mero atraso, mas também por algum outro fato que denote esse dano moral, tá? De que a gente possa extrair esse dano moral. E neste caso, vocês podem perceber que foi esse o entendimento do juiz que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu nem vou dizer para vocês que esse caso que eu coloquei para vocês é um caso real. Na verdade, ele é um de muitos casos reais, porque tem juiz que julga dessa maneira e tem juiz que não, tá? E aí vai realmente do entendimento de cada juiz, porque alguns entendem que realmente o dano moral pelo mero atraso de salário ele já existe, tá? Então, neste caso, o juiz entendeu que não. Veja, na instrução ficou comprovado o pagamento em atraso, ou seja, o atraso das parcelas realmente ficou comprovado. Mas a sentença foi desfavorável, porque ele falou que não houve comprovação, né, do suposto dano de caráter extrapatrimonial. Ou seja, não houve comprovação de nenhum outro dano que não fosse o mero atraso de salário. Não que o mero atraso de salário não seja algo inoportuno, algo ruim, mas que esse juiz entende, como eu disse agora há pouco, como uma corrente trabalhista que vem até a pegar a ideia, carona com a ideia do STJ, entende que nesse caso não há dano moral pelo mero descumprimento. Tá? Deveria ter também alguma coisa além do descumprimento contratual. Tá? Por isso que a sentença foi nesse sentido. Daí, veja bem, entendeu o juiz que o atraso de salários por si só não configura o dano moral. Então ele é dessa corrente. Dito isso, você opôs embargo de declaração em que alegou que a sentença não pode ser considerada decisão fundamentada. Este parágrafozinho aqui, esta frase, é na verdade o X da questão. Aqui ele te entrega basicamente os argumentos que você tem que usar nesse recurso. Você opôs embargo de declaração alegando que a sentença não pode ser considerada decisão fundamentada. Tem um motivo para isso. Né? Você tem que saber, né? Teria que pesquisar e descobrir qual é esse motivo. Os seus embargos foram rejeitados. Beleza? Mesmo assim, a questão já te deu uma dica. Você tem um argumento que vai fazer remissão àquele artigo 489 do novo CPC. Beleza? E aí, diante disso, a juíza a peça processual correta com os fundamentos adequados para tentar garantir os direitos do autor. Vamos tentar entender esse caso. Quem tiver feito uma pesquisa um pouco mais aprofundada, não tanto, mas um pouco mais aprofundada, vai ter achado a súmula número 45 do TRT da 17ª região, também conhecido como TRT do Espírito Santo. É o nosso TRT aqui, tá? O nosso TRT tem súmulas também, não é só o TST que produz, né, que tem elaboração de súmulas. O nosso TRT também, por vezes, publica suas súmulas, que são os seus entendimentos, né, pacíficos para serem aplicados.
Daí, veja bem, olha o que a súmula 45 diz. Indenização por dano moral, atraso salarial, dano presumido. Quer dizer, o nosso Tribunal Regional do Trabalho, ele não acompanha essa corrente que o juiz, do nosso caso hipotético, adotou. Ele entende que o atraso salarial gera dano presumido. Agora veja bem, o atraso salarial, contumaz ou expressivo, quer dizer, não é qualquer atraso salarial, não é porque atrasou uma vez ou outra que vai gerar o dano moral presumido. Ele entende que tem que ser contumaz ou expressivo. O que seria, Osório, o contumaz ou expressivo? Seria um atraso que acontece rotineiramente, que é o que me parece que o exercício está querendo falar para a gente. Veja bem, você ajuizou, ficou comprovado os pagamentos de atraso, né? E você ficou comprovado que constantes atrasos salariais. Se são constantes, né? Então me parece que realmente é o caso da súmula. Quanto mais ou expressivo. Se é constante, acaba sendo expressivo. Faz diferença na vida do trabalhador. Então, o atraso salarial, quanto mais ou expressivo, ofende a dignidade do trabalhador, que depende de seu salário para satisfazer suas necessidades básicas e as de seus dependentes, configurando dano in re ipsa, né, o dano presuído, em razão de seu caráter alimentar e essencial, de acordo com o artigo 7º, inciso 10 da Constituição. Tal circunstância configura o dano moral indenizável, não havendo necessidade de prova de prejuízos advindos do ato ilícito praticado pelo empregador, porque presumidos. Ou seja, aquela corrente que existe no sentido de acompanhar o STJ, que o mero não pagamento não seria o bastante para o dano moral, não é acompanhada pelo TRT. O TRT da nossa região aqui do Espírito Santo, ele entende que se você atrasa rotineiramente os salários de maneira a influenciar na vida do trabalhador, isso daí já se presume que tem um dano moral, porque a pessoa já ficou... E aqui eu não estou nem dando minha opinião, mas a ideia é essa, que a pessoa já teve uma necessidade básica que provavelmente ela não conseguiu arcar por causa desse salário, desses atrasos, né? E querendo ou não, essas perturbações são mais do que meras perturbações para o nosso TRT. Então geraria dano moral indenizável, ok? E por que vocês teriam que chegar nessa súmula 45? Porque essa súmula 45 é que vai mostrar para a gente o que quiseram dizer, o que o nosso enunciado quis dizer quando ele disse que você opôs embargo de declaração, dizendo que não tinha fundamento a sentença. Porque olha só, vamos lá no CPC. O CPC, no artigo 489, ele diz o seguinte: são elementos essenciais da sentença. Número 2, os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. A Constituição, no artigo 93, inciso 9, fala que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, beleza? Sob pena de nulidade da decisão judicial. E aí, complementando esse artigo 93, inciso 9, o 489 do CPC, ele diz o seguinte, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Gente, prestem atenção. Quando o enunciado diz que você alegou nulidade da sentença, ele não te falou por quê. Se ele não te falou por quê, então você não pode presumir que não houve fundamentação na sentença. Com certeza esse juiz fundamentou. E ele fundamentou, com certeza, como diz o próprio enunciado, pelo fato de entender que não há dano moral presumido, nesse caso. Certo? Logo, esse juiz ele acabou fundamentando sim a sentença. Porém, o nosso CPC, ele entende que a sentença não é fundamentada a partir do momento que ele negar vigência a uma súmula. E o nosso CPC não diz que a súmula tem que ser de tribunal superior. Apenas, obviamente, a súmula tem que ser de um tribunal superior àquele julgado. Então, se eu tenho uma súmula do TRT que é superior a uma sentença, com certeza, é um entendimento, inclusive, que se bater no TRT vai reformar a sentença, via de regra, você tem que seguir a súmula, que é essa súmula 45, que traz a ideia do dano presumido, ou, mesmo discordando, tá, gente? Você tem que seguir, porque se você não seguir, o CPC diz que sua sentença é não fundamentada. Agora, se você discorda da súmula do TRT, você tem que, no mínimo, demonstrar, olha, essa súmula não se aplica neste caso.
Por exemplo, o juiz poderia ter falado na resposta aos embargos de declaração, e aqui os embargos de declaração, quando eles falam que é não fundamentada, com certeza eles se fundamentaram, né? Os embargos de declaração foram fundamentados nessa súmula 45. Então, o que o juiz poderia ter feito? Ele poderia dizer, por exemplo, que não entende como um atraso expressivo. Portanto, se não é expressivo, não aplica a súmula. Isso pode? Aí pode, porque ele está enfrentando a súmula. Ele poderia, por exemplo, dizer que os atrasos aqui foram meramente eventuais, que não tem muito problema, ou dizer, por exemplo, que essa súmula foi superada por um entendimento do TST e demonstrar isso, o TST está acima do TRT, né? Então ele tinha várias maneiras de fundamentar sua decisão, mas a partir do momento que ele simplesmente diz, como diz aqui o enunciado, que os embargos foram rejeitados sem fundamentação nenhuma, e isso acontece muitas vezes porque eu estou acompanhando aqui muitos tribunais, muitos desembargadores, ministros até, têm reforçado aquela ideia de que eles não precisam rebater ponto a ponto, eles não precisam analisar todos os argumentos da parte, contra o que está escrito direta e literalmente na lei, tá? Que eu acho uma pena, porque é como se a gente estivesse jogando o diploma processual fora, passando por cima do legislativo, né? Isso para mim é uma violação latente do artigo 2º da Constituição, mas tem juízes que fazem isso, né? Não estou dizendo que é a maioria, espero que inclusive que não seja, mas tem juízes que fazem isso. Então, neste caso, o juiz que fizer isso vai me desculpar, perdão, mas pelo meu entendimento diferente do dele, mas realmente para mim a decisão é nula. Tá? Para mim e para a literalidade do CPC. A não ser que você diga para mim que o CPC é inconstitucional, tudo bem. Mas se ele é constitucional, temos que segui-lo. Daí, nós temos a ideia de que temos uma súmula favorável ao nosso cliente, nós estamos aqui como advogado do autor, né? Temos um caso que se amolda a essa súmula, porém uma sentença que discorda de uma súmula de um tribunal superior ao juízo que está proferindo a sentença. Logo, nós temos realmente uma decisão não fundamentada. Então, a grande questão aqui deste exercício era perceber essa ligação da ausência de fundamentação da sentença. Se você percebeu isso, você poderia lançar os argumentos no seu recurso basicamente de duas maneiras. Você poderia ser mais técnico e pedir a nulidade da sentença e alegar pela primazia do julgamento de mérito que essa nulidade seja reconhecida, porém que a sentença seja reformada, né, já pelo tribunal, sem precisar de descer para o juiz fazer outra sentença. Ou então você poderia ser um pouco mais pragmático e simplesmente pedir a reforma da sentença. Por mais que a técnica faltasse nesse momento, você pediria a reforma da sentença para que a súmula fosse seguida. De qualquer maneira, certamente o tribunal, até por a súmula ser dele, deveria, neste caso, reformar a sentença, independentemente se eu concordo ou não com esse posicionamento. Eu, particularmente, eu não concordo com esse posicionamento. Para mim, dano presumido não existe, mas os tribunais insistem em criar essa figura. Eu já até comentei isso com vocês em sala. Enfim, então neste caso o ideal do recurso seria esse. E aí, trazendo agora para as formalidades, o recurso ordinário ele começa com o endereçamento para o juiz da vara do trabalho, tá? No caso, como nós temos a reforma trabalhista aí falando, acompanhando o CPC, nós vamos encaminhar para o juízo trabalhista da vara do trabalho, certo? Aqui o enunciado ele não fala em que lugar nós estamos, então vamos colocar ao juízo da vara do trabalho de município / unidade da federação, número do processo para identificar, né? Nome da parte, aqui também não nos deu o nome da parte, então a gente pode escrever nome do recorrente, já qualificado nos autos, porque ele já foi qualificado na inicial, vem por seu advogado, também já qualificado, porque o advogado é qualificado na inicial, né? Interpor suas razões de recurso ordinário, pelos fatos e fundamentos que vão em anexo, porque essa primeira folha é uma folha de rosto, tá? Cujo conteúdo, né, requer que seja analisado como parte integrante do requisito de admissibilidade recursal. Nesse momento, nessa primeira folha, seria interessante dizer que pagou as custas,
Ou, né, aqui não nos diz que nós temos direito à gratuidade de justiça. Portanto, nem diz também que nós não temos direito. O enunciado não nos deixou essa informação. Então seria interessante logo embaixo já colocar um parágrafozinho só para explicar, né? Requer concessão do benefício da justiça gratuita, ou então benefício da justiça gratuita, né? Tem até gente que fala que é até meio bobo escrever isso, porque se a justiça gratuita é óbvio que é um benefício. Mas enfim, a gente coloca lá, requer a concessão da gratuidade de justiça, ou, né, pode colocar uma barra, né, para especificar e dizer o seguinte, as custas estão pagas, recolhidas, né, como comprova o documento anexo. Só para demonstrar que lembrou que existem as custas recursais, beleza? Daí nós colocamos a data, né, pede deferimento, nome do advogado, assinatura, e aí passamos para a segunda folha. Na segunda folha, nós já remeteremos esse recurso diretamente para quem vai julgar, né? Porque o juízo inicial que deu a sentença, ele apenas faz a primeira análise de admissibilidade, né? Quem vai realmente depois analisar pela segunda vez a admissibilidade e julgar, se for o caso, é o TRT. Então, na segunda folha, nós vamos começar colocando razões de recurso ordinário, nome do recorrente, da recorrida,